boa noite, dona Paola. Oi, Dredd, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter topado esse bate-papo aqui. Vai ser massa de conhecer melhor. Ó, deixa eu dar um contexto para você, para a galera que vai ver e ouvir essa conversa. Esse ano eu decidi que uma das coisas que eu tinha que fazer é contar a história dos meus alunos. Porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender que é possível você girar todos os pratinhos, né? Cuidar da saúde, trabalhar, cuidar da família. Então, contando a história de vocês, eu estou ajudando e inspirando outras pessoas e ao mesmo tempo validando Uhum. vocês pela jornada que vocês estão construindo, que realmente não é fácil, mas é possível, né? E essa é a É, 15ª conversa com alunos do ano. Eu já conversei com 14 legal. alunos. E aí toda a conversa fica salvo aqui por 24 horas para as pessoas assistirem. Eu tiro o áudio e coloco no meu podcast que chama Vida é um Treino, que as pessoas podem ouvir enquanto fazem outras coisas. E também vai para o meu canal no YouTube na quinta-feira, que aí fica lá para quem quiser assistir. Beleza? Eu não tenho Beleza. roteiro aqui, porque a ideia é ser uma Uhum. conversa. Eu não sou entrevistador, mas a gente vai bater um papo. E eu quero te conhecer um pouco melhor, dar a oportunidade da nossa comunidade te conhecer também e fazer algumas perguntas sobre a sua experiência com a gente aqui, tá bom? Então, Uhum. Tá primeiro eu bom. quero começar pedindo para você se apresentar. Fala quem você é e o que você faz, por favor. Ah, legal. Primeiro eu quero agradecer, estou super feliz de participar aqui. Acho importante realmente conhecer, né? Tu nos conhecer melhor e a gente conhecer É, melhor as outras pessoas que estão na comunidade, né? Eu me mas, chamo Paola Fischer, eu sou de Porto Alegre, tenho 49 anos, dois filhos, uma de 22, que faz medicina, cursa medicina na PUC, tá. e um pequeno de 7 anos, né? Então, sou publicitária, né? Há quase 30 anos aí já. Trabalho na área comercial, que é uma área que tem aí uma loucurinha no dia a dia, uma cobrança, um estresse, Sei né? A bem. gente está sempre correndo, o tempo é curto, né? E realmente ter entrado para a comunidade assim mudou muito o meu olhar assim para o meu dia a dia, né? Fez toda a diferença. Por isso que eu fiz questão. Eu não gosto muito de falar, não sou uma pessoa de fazer lives e podcasts, mas eu achei importante porque eu sempre achei que era impossível assim encaixar no meu dia a dia, né, esse momento, e muito pela correria, pela preguiça, por cansaço, estresse, e acabava não dando a oportunidade para mim, né, esse momento de treino, assim. Então, eu não sei se eu já começo a falar, assim, contar um pouco de como Legal. foi. Ó, deixa eu Eu, só fazer um ponto aqui. Primeiro, você falando aqui, eu lembro muito bem das nossas conversas antes de você começar, de uma insegurança de você não saber se ia conseguir encaixar, se ia conseguir se adaptar. isso, E é muito legal, eu quero que você já já fale sobre isso. Mas antes, tá. você falou do seu trabalho publicitário. Eu conheço um pouco desse trabalho, porque como eu palestro em eventos e empresas, eu lido basicamente com pessoas dessa área e pessoas dos recursos humanos, né? E eu vejo que literalmente vocês têm que fazer milagre, né? Fazer muita coisa em pouco tempo e É. muito rápido. Então, quais são os maiores desafios, na sua opinião, que um publicitário enfrenta em relação ao aspecto de saúde física, mental e tudo mais? Assim, eu trabalho na área comercial, né? Então, assim, eu tenho meta, né? A gente trabalha, eu brinco que eu trabalho com o dinheiro dos outros, assim, então tem toda uma questão de pensar o dia inteiro, de pensar em estratégia, né? De pensar na jornada dos clientes dentro do ecossistema da empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa empresa de comunicação, é a RBS, que é um braço da Globo, né? Uhum. Aqui no Sul, em televisão, e além disso, a gente tem rádio, tem digital, tem mídia impressa, então é um portfólio de muita entrega assim e muito cuidado. Então tem uma demanda enorme assim durante o dia a dia de penso, né, de desgaste emocional, né? Mas é muito gratificante ao mesmo tempo, porque tu vê o teu trabalho na ponta depois, né, na televisão, no rádio, né, as campanhas aí rodando, e os clientes felizes. Mas foi bem difícil porque como tu tem essa correria do dia a dia, às vezes eu tenho 8, 7 reuniões por dia,
chegar em casa e fazer um exercício, eu não tinha condições. Assim, eu queria me sentar, eu não queria fazer nada, eu queria descansar, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo ter a possibilidade de acordar mais cedo e começar meu dia fazendo treino foi o que trouxe a diferença para mim. Porque eu não gostava de acordar cedo, eu acabava dormindo muito tarde, né? Acordava cedo, mas acordava assim, 7h30, né? Que é o horário de me arrumar e poder chegar até a empresa. Mas mudei a minha rotina completamente, assim, Dredd. Hoje acabo dormindo mais cedo para poder acordar às 6h15 ali, me organizar para poder fazer o exercício, né? E o exercício hoje para mim é fundamental, assim, né? Eu tô fechando 2 anos da comunidade, vou fechar 2 anos em setembro, 1 ano e 8 meses aí. E no começo, assim, eu me desafiei muito, porque eu fazia uma média de 2 vezes por semana, né? Ah, eu Uhum. vou tentar 3 vezes. 3 vezes era o meu número, assim. Só que depois eu comecei a sentir mais falta e comecei a me desafiar, né? Então, assim, pô, semana passada eu fiz 2, agora semana que vem eu tenho que fazer 3. De alguma forma eu vou encaixar 3 vezes. E assim eu fui indo, fui me desafiando, né? E competir comigo mesmo, assim, né? Para tentar conseguir completar a jornada de segunda a sábado ali, né? Tá assistindo a aula e completar o treino 360, porque cada dia tem um objetivo, né? Então, eu sentia falta, assim. E hoje eu tento entrar nos 6 dias por semana ali, né? De segunda a sexta. Mexi no negócio aqui, pera que eu tô tentando. Tu Muito bom. botou Eu botei o um cachorro aqui, dálmata. Um peraí. dálmata. Aí, Aí, foi. agora deu. Agora deu. Como que a gente sabe que a gente tá ficando velho? Quando começa a acontecer É essas isso aí, coisas. é isso aí. Paola, vamos lá. É, você falou de um ponto muito importante que eu quero aprofundar aqui. Quando a gente começou a conversar, você mostrou uma insegurança muito grande em relação a se você ia conseguir encaixar no seu dia. Você estava falando aqui um pouco de uma coisa que a maioria das pessoas não consegue entender até que experimente. Quando você tem uma rotina muito estressante, muito cheia, parece que a ideia de fazer exercício físico vai piorar uma coisa que você não sabe nem de onde tirar energia. Mas na verdade, o começo é mais desgastante do exercício físico, porque você está encaixando mais uma rotina. Uhum. Qualquer coisa que você fizer vai consumir mais energia. Mas depois o exercício ele aumenta a sua eficiência energética, ou seja, ele não vai fazer você ficar muito mais cansado do que você já estava e vai ajudar com que você gaste menos energia. Então você vai ter mais Uhum. energia. Por vários aspectos, né? Equilíbrio hormonal, aumenta os níveis de energia, aumenta a força, aumenta a resistência, várias coisas. Como é que foi para você esse momento de tomar a decisão de entrar na comunidade, uma vez que você vivia justamente esse desafio? Cara, já chego cansada, vou dormir tarde. Como é que foi o que te fez entrar? Porque você fez a aula experimental e você ainda tinha um pouco dessa dúvida se você ia conseguir encaixar, né? Me fala aí. O encaixar para mim no final de tarde era quase impossível, assim, porque realmente o dia a dia ele é muito cansativo, né? E a minha dúvida era se eu ia conseguir organizar a minha vida, né, de uma forma que eu conseguisse manter essa constância, né, e não buscar a perfeição, mas manter essa constância de acordar de manhã cedo e conseguir fazer essa aula, né? Só que eu cheguei no momento da minha vida, assim, que eu nunca gostei de academia, tá, Dredd? Eu tentei, já tive personal, já frequentei várias, me enganei por vários anos, assim, pagava e não ia, porque eu sempre joguei vôlei. Eu fui uma pessoa que sempre fui muito esportista, assim, jogava vôlei 6 horas por semana, né? E na minha última gravidez, e aí depois aí vindo uma pandemia, eu acabei não retornando e encontrando a Fernanda, que é a tua aluna, que ela é minha vizinha aqui no prédio, né? Ela mora em cima aqui. E ela estava fazendo aula e um dia eu perguntei, ela falou, eu faço aula um tempão e tal, e me trouxe a história da tua história, a história da comunidade. E ela disse, vou te convidar. Aí eu acabei assistindo uma aula. E, cara, assim, ó, eu não gosto da função de modelitos para academia, cada um tem o seu jeito, e eu não gosto da coisa de se arrumar, de ter que ir para academia, de botar roupa, de, sabe? E tá no meio de gente que desfila. Sabe assim, tem academias e academias, mas as que eu frequentava tinha muito disso. E não combinava comigo, não era um ambiente que eu me sentia bem, né? E hoje, fazendo em casa ali, eu acordo 15 minutos antes. É tudo muito fácil para mim, sabe? Eu tornei uma rotina fácil, né? E é o que eu falei, assim, foi a constância, não a perfeição. Então, por mais que eu não consiga fazer toda a aula, eu vou tentar fazer o primeiro comecinho, né? Nem que eu não fique toda a aula,
mas é manter a constância. E a constância te faz ter falta caso tu não faça depois. E foi isso que aconteceu comigo, assim. Eu comecei a me desafiar, aí fazia 3 dias, aí, né, na outra semana fazia 2, eu sentia falta. E as tuas mensagens no grupo ali, bah, a galera tá entrando, eu não fiz, que saco, ai, como eu fui burra. Devia ter acordado de manhã, devia ter feito, sabe? E eu comecei a me cobrar e me desafiar. E aí hoje é muito tranquilo para mim, assim, 1 ano e 8 meses depois, acordar o horário que eu acordo, e hoje se eu não faço de manhã e eu não tenho reunião ou evento final de tarde, eu faço final de tarde, eu consigo dar um jeito, porque eu sei que eu vou dormir melhor, porque eu já estava com dificuldade de dormir, eu já estava com dificuldade de perder peso, eu já estava com dificuldade de locomoção, de um monte de coisa, assim, de né, dor nas costas, dor no lombar, fica muito tempo sentado, então tudo isso mudou a minha vida, sabe? E foi bem importante para mim, assim, ter entrado para a comunidade e ter começado a me desafiar para realmente fazer mais aulas, estar mais presente nas nossas aulas, assim, né? Cara, incrível. E o ponto que você trouxe aqui é uma mudança muito importante que eu gostaria que todas as pessoas que não estão de forma consistente cuidando da saúde experimentassem para conseguir. Você é o exemplo, né? Literalmente. Porque você começou com uma dúvida, como a maioria das pessoas, né? Tem alguns dados do Brasil, da Organização Mundial da Saúde, Paulo. 80% das pessoas não praticam exercício físico em academias. Desses 20% que praticam, apenas 3,7 completam um ano treinando. Então, o que mais pega aqui, além de a pessoa conseguir encaixar no dia, né, é ela seguir fazendo. E É isso aí. você passou por esse processo, né? Não estava fazendo ou não estava fazendo como gostaria, e aí entrou mesmo com dúvida. Ah, eu vou tentar aqui. Aí começou a fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Hoje você faz praticamente todos os dias e você é uma das alunas mais assíduas do horário das 6h30 da manhã. Como você bem disse, quando você não vai de manhã, você dá um jeito de ir à tarde, ou complementa no sábado, ou alguma coisa assim, Ou né? às vezes eu faço um treininho mais curto no domingo, caso eu não conseguir, assim, né? Então eu sempre tô buscando me exercitar de alguma forma para não chegar na segunda, né? Pagando o final de semana ali. Que eu adoro beber, eu sou uma pessoa que Sim. eu, sabe assim, tomo, óbvio, né, uma espumante, gosto de me divertir e tal, até porque a vida já é uma loucura se a gente não puder ter esses Uhum. momentos, né? Então, até para eu poder fazer essas coisas, o exercício, eu digo, bah, mas eu vou malhar a semana inteira, tá tudo certo, né? Então, para mim é fundamental, assim, eu não quero mudar o formato que eu tenho hoje de fazer em casa, eu me sinto bem, né? Eu me sinto super confortável, assim. É o horário que tá todo mundo dormindo na minha casa, os filhos estão dormindo, a minha filha que tá levantando cedo para ir para a faculdade, porque ela vai para faculdade de medicina ali é o dia inteiro quase. Mas assim, então eu não tenho, sabe assim, não tenho estresse nenhum, eu consigo fazer tranquilamente e acaba que não preciso me arrumar, fazer, sabe, atravessar, descer até a academia, ir até Sim. o clube ali, né? Não, eu realmente eu não gosto. Não gosto, eu tentei. Eu tenho o clube a 200 metros da minha casa aqui. Tu sabe porque a Fernanda faz ali, né? Sim. Então, eu não gosto, não consegui me adaptar, assim. Tentei, mas não consegui. Então, para mim foi, assim, uma grata surpresa, né? Eu sou muito feliz do formato que a gente faz, assim. E eu tenho várias pessoas que me perguntam sobre a aula. Né? E eu sempre falo, pô, quer fazer uma aula? Eu falo com o Dredd, vai lá e tal. E às vezes eu brinco, assim, eu dou uns discursos. Gente, a gente tem que fazer para não virar um velho caquético que não consegue fazer mobilidade, nem levantar e nem se agachar, que são as frases que tu traz, né? E eu digo, ó, meu professor fala isso. E essa semana passada, uma colega minha da RBS mandou uma mensagem. Paola, eu quero te dizer que aquela tua frase de velha caquética que não consegue se levantar e nem se agachar mudou a minha vida. Ela está treinando todos os dias agora Que no legal. prédio dela. E, pô, então, assim, aos poucos tu vai incentivando, né? Sim. Seja com a questão de postar ali, porque eu tenho um grupo Uhum. de mulheres que é o desafio. Eu vou te perguntar sobre isso já já, Tu também vai que eu tô muito perguntar. Aí curioso. depois eu conto, então. Tá, Então, assim, é uma incentiva a outra, né? que legal. Assim, eu vejo as minhas amigas falam, bato, já treinou essa semana 3 vezes. E não é, assim, eu nunca fui de postar, Dredd. Eu comecei a postar mesmo Eu por causa percebi. desse grupo que eu recebi aí, e porque, né, até para te marcar, eu acho que é importante também a gente estar divulgando,
o formato da aula ele é diferente, ele é muito legal, né? Ele tem um pensamento por trás, ele tem toda uma história por trás que eu acho importante, assim. Não é simplesmente vou ali, treinei e fui embora, né? Eu acho que tem um vínculo diferente, assim, que faz muito sentido. Então, eu acho legal postar para incentivar, que mesmo que não seja no nosso grupo, mas que seja em outro É lugar, em isso. outro momento, né? Porque a gente está aí, né? A gente vê as pessoas mais velhas, muitas vezes realmente não conseguem se levantar sozinha. Depois da pandemia, eu trabalho muito sentada, né? Tenho problema de hérnia de disco, né? L5. Então, assim, a gente vai se ajustando e Sim. tentando modificar e ajustar o treino também conforme o momento que tu está de vida. Já tive alguns problemas no meu quadril, a gente adaptou e ainda tem um pouquinho. Então, estou sempre me organizando e tentando não deixar de treinar, me organizando para fazer um treino, né? Que naquele momento, né, não seja algo que me machuque nem nada, mas que eu me movimente de alguma forma, né? Esse é o ponto. Acho que você pegou a essência do negócio, que é a frequência mais importante que a intensidade ou qualquer coisa do tipo. Coisas acontecem, né? A vida é assim. Às vezes você acorda e É, tá com a lombar travada. Quem nunca passou por isso, né? E a própria ciência já embasa que o melhor processo terapêutico para dor é o próprio movimento, né? Isso aqui tem que ser sim. ajustado para aquilo que você consiga fazer. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante a gente frisar aqui, que é o próprio exemplo e falar sobre exercício e postar ou não postar. Eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, eu acredito, Paula, que uma das minhas missões é difundir uma forma diferente de se cuidar. Porque, como eu te trouxe aqui dados, 80% das pessoas não frequentam a academia no Brasil, beleza? Isso Beleza. mostra que uma boa parte dessas pessoas não tem tempo de ir, ou não tem dinheiro, ou não gostam, ou tudo junto. Então, É. um dos meus motivos de eu estar aqui é mostrar para as pessoas que você consegue ter qualquer tipo de resultado. Qualquer tipo. Melhorar a saúde, condicionamento físico, longevidade, estética, sem precisar de uma academia. Beleza? Você pode. E você pode fazer isso de uma forma consistente, de uma forma que não vai demandar muita estrutura nem tempo. Em 45 minutos, o máximo você já treinou. Só que você falou um outro ponto que é verdade. Para mim, o exercício físico, como mais uma tarefa do dia a dia, como pagar boleto, ele desvirtua do real significado que o exercício tem para o ser humano. O ser Uhum. humano nasceu para se movimentar, né? E eu tento trazer esse aspecto de usar o movimento como uma ferramenta de você se conhecer melhor mesmo, né? E você trazer esse ponto mostra que eu estou no caminho certo. Muito legal. Agora, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Quando você conversou com a Fernanda e perguntou do treino, a gente geralmente faz esse tipo de pergunta quando a gente está querendo resolver alguma coisa ou está na busca por alguma coisa. O que você estava buscando ou qual era o problema que você estava querendo resolver antes de entrar na comunidade? Eu queria emagrecer. Essa era a verdade. E aí, claro, já está um ano e meio, aí eu estava com 47, 48 ali, né? E eu me alimento super bem, sabe? Já fui nutricionista, já fiz, né? Hoje, com 49 anos, eu sei o que eu posso comer e o que eu não posso comer, né? Eu acho que eu faço dieta a minha vida inteira, assim, então eu sou expert nesse assunto. E eu, tipo, eu não como doce, não tomo refrigerante, né? Então, assim, só que chega uma certa idade que os hormônios também não são muito favoráveis pro lado feminino, né? Sim. Então, eu não consegui emagrecer, mesmo me cuidando, mesmo, né, vendo essa questão da alimentação, me organizando. E eu queria emagrecer 2, 3 quilos, não era uma coisa absurda, sabe, Dredd? E eu via que nada funcionava, né? E aí, conversando com a Fernanda, ela falou, pô, faz um treino e tal. E eu vou te dizer, no primeiro momento, assim, no período, por um bom tempo que eu fiz, eu fazia 2 vezes por semana. Era muito pouco e eu não sentia resultado em peso, tá? Mas eu sentia resultado psicológico, assim, físico, me movimentando melhor, cabeça melhor, dormia melhor, né? E hoje eu já vejo o resultado. Claro, hoje eu tô com uma manutenção super boa, assim, até porque aqui não é uma coisa assim de. Eu nunca quis ser forte, pesada, musculosa, nunca foi meu objetivo, sabe? Mas o meu objetivo sempre foi ter o meu peso normal ali, que eu sempre. Que eu acredito que seja o peso ideal e que eu me sinta bem, né?
Então, aí ao longo do tempo eu consegui chegar nesse objetivo. Mas era muito assim, a questão de emagrecer, né, que eu estava com dificuldade, e dormir melhor também, que eu também tinha dificuldade. Eu tenho dificuldade para dormir, mas hoje eu durmo muito melhor do que eu dormia há um ano atrás, né? Eu sou uma pessoa assim que eu deito e a minha cabeça não para. Ela tá sempre pensando. Eu acho que isso é muito da minha profissão também ali, da área que eu trabalho, da cobrança e das responsabilidades que eu tenho. Eu acho que às vezes eu me deito e penso, meu Deus, eu tô devendo isso, tô devendo aquilo. Sim. Então, assim, né, o exercício veio muito para me ajudar nisso também, assim, ter uma cabeça mais tranquila, me sentir melhor comigo mesma. Eu acho que foi bem no geral, assim. Mas o meu ponto principal era perder peso mesmo. Era Tá, mas perder peso você mesmo. sabe que tem um ponto muito relacionado, por exemplo, a ciência, ela mostra que um dos fatores principais, que no seu caso é mais definição muscular do que perda de peso, né? Você não tinha tanto peso para perder, mas você Não, queria diminuir para melhorar a aparência estética do seu corpo, né? Então isso aí aí. a gente pode chamar de definição muscular. E quanto menos eu quero perder, são mais detalhes que fazem diferença, Mais né? difícil. Quando eu tenho um peso muito grande para perder, qualquer coisa que eu fizer vai ajudar, né? Quanto vai diminuindo, vai ficando mais difícil. Mas a ciência aponta que um dos maiores dificultadores do emagrecimento é o sono ruim. É, Porque com certeza. quando a gente dorme mal, a gente eleva os níveis de cortisol, do estresse, e de uma forma simples, a gente entra no modo sobrevivência. No modo sobrevivência, eu preciso guardar recursos. E gordura é um recurso de energia. Então, entre outras coisas, o meu metabolismo ele desacelera para eu poupar energia, que energia é vida, né? Então, E um é dos isso aí. aspectos que atrapalha o emagrecimento, aí uma coisa atrapalha a outra, né? O É emagrecimento, uma cascata, né? Uma é, cascata. e você falou de um ponto muito importante. O exercício físico, ele se torna, quando você experimenta ele por tempo suficiente, uma pedra angular no ajuste de hábitos. O que isso quer dizer? Você, por exemplo, dormia tarde, você tinha dificuldade para dormir, e aí quando você começou a ter regularidade nos treinos, além de melhorar a qualidade do seu sono, você teve que organizar a sua vida para conseguir treinar de manhã. Não, e eu tomava remédio para dormir em muitos momentos. E aí, quando eu entrei na comunidade, eu fiz uma promessa, assim, eu não vou tomar mais, nunca mais. Assim, eu nunca mais tomei. Desde que eu comecei a fazer exercício, eu nunca mais tomei. E vou te dizer Maravilha. mais, o meu primeiro ponto era emagrecer, e o emagrecer nem foi mais um ponto depois que comecei a fazer, eu já nem pensava mais nisso, sabe? Eu já não estava mais ali treinando para emagrecer ou para definir musculatura. Eu estava ali para me fazer bem, para me sentir bem e aquele momento ser o meu momento, assim. Porque como a gente trabalha muito, tem filho, tem uma vida, tem uma rotina, né? Eu acabava esquecendo um pouco de mim. E aquele horário das 6:30 é o meu horário, sabe? Eu não abro mão de eu acordar ali, apesar de eu acordar brigando comigo, porque eu adoro ficar deitada, e às vezes não é nem dormindo, porque como eu tenho dificuldade para dormir, às vezes eu acordo, sei lá, às 5:30, 6 horas, e eu ficava deitada, até às 7 para levantar. Hoje não, eu já acordo, já vou tranquila, às vezes eu vou ficar, não, mas eu vou levantar, eu vou lá, eu vou fazer aula, porque depois eu perco uma aula, no outro dia vai ser pior ainda, né? Então, assim, me organizei muito, assim, mudei muito a minha rotina para poder tá fazendo, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Que massa. E me fala, quando você percebeu que estava funcionando para esses objetivos de melhorar o sono e de melhorar a definição muscular, quando é que você percebeu que o que você estava fazendo estava funcionando? Ah, eu percebi ali depois uns 2, 3 meses, assim, Dredd, que eu tava melhorando, sabe? Sim. Porque eu ainda tinha uma briga ali do acordar, do Uhum. encaixar, eu tive que mudar minha rotina bastante, assim, né? De horário, e a gente tem muito evento na minha área, né, eu fazia cursos, tinha outras coisas, e acabava que, né, muitas vezes ficava cansativo para eu acordar de manhã. E eu demorei um pouco, assim, para entender que aquilo estava me fazendo muito melhor, sabe, do que eu era antes de fazer, assim. Acho que uns 2, 3 meses, assim. E quando eu comecei a aumentar a frequência, melhorou ainda mais, sabe? Porque 2 vezes por semana não estava fazendo a diferença. Eu disse, acho que estou fazendo pouco, eu preciso fazer mais. Aí tinha um estudo aqui do Brasil que dizia que depois de 3 meses
tu vai sentir falta. Aí tem um estudo americano que diz que depois de 6 meses, eu dizia, meu Deus, eu vou ter que fazer 6 meses para sentir falta. É muito tempo para mim, 6 meses. Então eu brigava internamente, assim, Aham, sabe? E aí, só que no sexto mês eu já nem me lembrava mais, eu já estava fazendo, eu já fazia uma média de 3 vezes por semana. E aham. eu realmente, assim, no final do ano, foi que eu virei a chave para fazer mais vezes, assim. Foi quando eu entrei até para esse grupo das minhas amigas ali, que uma incentiva a outra. Então, eu Tá, acabei. me conta sobre esse grupo aí que eu fiquei curioso. Eu vou contar a minha versão aqui primeiro. Você começou esse ano a postar os stories e me marcar 200 vezes eu. E eu acho. Isso. É isso, né? E eu É, achei é muito desafio interessante. 200 vezes eu. E eu achei Isso. muito interessante esse nome, ele já me ganhou no nome do negócio, porque 200 vezes eu, no final das contas, se trata sobre isso, né? É sobre É você, isso. é você se priorizar, que é o que você está falando, né? Acordar É. 6 horas da manhã para fazer o treino às 6h30, algumas pessoas podem achar que é tortura, mas na verdade, você está na sua agenda criando um espaço para você e mostrando para você mesmo que você é importante e que nada das coisas que você ama você vai conseguir fazer bem feito se você não estiver bem, né? Isso E aí. uma das coisas que mais as pessoas têm falta hoje é falta de amor próprio e autocuidado, né? As pessoas Uhum. priorizam o trabalho, priorizam família e acabam ficando um caco, e é isso que elas dão para as pessoas que amam ou para o trabalho que gostam tanto de fazer. Então, quando você faz esse movimento de se priorizar, no primeiro momento pode até gerar um pouco de culpa. Eu já ouvi de muita gente falando, cara, eu me sinto culpado de deixar de fazer coisa para fazer por mim. Mas é o ato mais altruísta que você pode fazer para alguém, é estar muito bem quando alguém precisar de você, né? E aí me chamou a atenção esse desafio, eu quero que você explique aí do que se trata. Manda bala. É uma grande amiga minha, né, que é publicitária também, a Aline. São duas Alines, na verdade, né? Nessa função do dia a dia, também tiveram suas transformações de busca do ideal, de busca de corpo, de treino, né, de momento de vida. Elas resolveram montar um grupo, que é o Desafio 200 vezes eu, que é nada mais, nada menos do que tu treinar 200 vezes no ano. Então, elas fizeram uma média, né, dos 365 dias, quantas vezes poderia falhar, fazer uma média por mês, e tu teria que treinar nesse desafio 200 vezes, olhar para ti e fazer o teu treino, seja ele uma corrida, seja ele um beach tênis, mas é um treino por dia, mesmo que o teu treino seja dividido em dois, por exemplo, de manhã eu faço corrida e final de tarde eu faço localizada. Isso considera um treino. É uma vez, é uma postagem por dia. Então, são mulheres como eu, que têm a sua rotina louca, que têm filhos, outras não têm, mas também não têm tempo. Foi um grupo que ela montou no final do ano. Aí nós temos um grupo ali, tem Instagram, tem grupo de WhatsApp, tem um grupo onde a gente posta o treino do dia, né? Então, automaticamente que eu postei lá, eu já te marco e posto no Instagram, para a gente poder incentivar umas às outras ali, né? Então, uma acorda de manhã, bah, hoje eu tô cansada, e já tá eu lá, bah, já treinei, gurias, vamos lá. Então aí, eu vou também, ela já treinou. Então, assim, eu tô fazendo hoje uma média de 22 treinos por mês. Tá? Essa é a minha Muito bom. média. Então, hoje eu vou fechar o mês aí com 67 treinos. Com 87 treinos, desculpa. No final de abril aí. Então, o objetivo é chegar no final do ano com 200. Eu provavelmente vou chegar com muito mais, porque né, eu já quase estou em 100 aí, então vai ser bem tranquilo para mim. E esse é o objetivo. Então é uma ajudando a outra, né, no seu dia a dia, no seu ritmo. Aí a gente tem pessoas ali do Canadá, tem pessoas de Portugal, tem pessoas de alguns lugares que não moram no Brasil, mas todas se conhecem de alguma forma, né? Aí a gente montou essa rede e as gurias a gente posta, a gente marca, a gente compartilha para incentivar outras pessoas a treinarem também. Então é muito legal, é bem Que legal isso. massa, que legal. Muito legal. Cara, isso é muito importante, né? Essa rede de apoio de pessoas que estão buscando a mesma coisa, se priorizar. Eu penso que não é só uma tendência do futuro, mas é do presente, né? A gente está evoluindo tantos aspectos na tecnologia e acabou deixando para trás algumas tecnologias humanas, né? Como o próprio fato de melhorar a própria saúde física e mental. Você mesmo disse, o quanto melhorou a sua vida e a questão profissional e pessoal depois que você começou a cuidar mais da sua saúde física e mental?
Um monte, né? Então, Muito, muito, mudou completamente meu dia a dia, minha disposição, meu humor, sabe? Minha relação comigo mesmo ficou mais positiva, né? A prática diária virou parte importante, assim, como escovar dente, como comer, né? Então, assim, ela tá muito, muito forte, é automático hoje para mim, né? Faz toda a diferença. e eu acho que esse é o ponto principal que eu acredito, Paula, é que a gente está evoluindo em vários aspectos tecnológicos, mas enquanto a gente não desenvolver e evoluir os aspectos humanos também, a gente vai estar aquém da nossa capacidade. Por exemplo, a sua capacidade hoje de resolver problema, de lidar com desafios e tudo mais, é muito maior do que era antes de você treinar. Eu tenho certeza absoluta. Então, esse é um Uhum. aspecto muito importante. A gente não adianta a gente ter uma ferramenta extremamente desenvolvida se a gente não está se desenvolvendo também até para interagir com ela. Eu tenho duas últimas perguntas para te fazer. A penúltima é a seguinte: e agora? Quais são os objetivos do presente e do futuro? Você queria melhorar o sono e emagrecer. E eu acredito que você já está, ou chegou, ou está bem próximo de chegar onde você quer. Você está na manutenção e tudo. Você tem alguma coisa que você queira como objetivo nos próximos meses e anos aí, para eu entender, para eu conseguir te ajudar nisso? Ah, eu quero manter minha constância, assim, né, Dredd? Eu quero manter a qualidade de vida que eu conquistei aí, né? O meu objetivo é manter esse ritmo, né? E inspirar mais pessoas. Eu acho que é isso, assim. Eu tô feliz, né? Tô gostando bastante do formato que eu construí aí junto com a comunidade, né? E é manter, eu acho que é manter, me desafiar a fazer sempre, né? Porque é um desafio tu fazer de segunda a sábado, né? Por mais que virou rotina para mim, assim, o dia a dia, trabalho, casa, né? E tudo que envolve, né, a vida, assim, a gente tem que se desafiar, é um eterno desafio, assim, né, de manter essa consistência e conseguir continuar. Eu acho que é isso que eu pretendo, assim, não tenho nada além disso, né? Cada ano que passa, conseguir continuar me movimentando, melhorando, né? Não virar uma veia caquética, que nem eu É brinco, isso aí. saber levantar, conseguir levantar sozinha, né? Eu acho que o nosso treino tem muito esse foco, assim, e eu tenho visto, assim, convivido com pessoas mais velhas, de mais idade, e é bem complicado tu depender mesmo, e quanto menos a gente puder chegar longe, sem depender de outras pessoas, né? Conseguir caminhar com as suas próprias pernas, assim, é o ideal, né? Então, E é você sabe muito nesse objetivo. qual que é o ponto fundamental disso? A ciência da saúde ela evoluiu tanto que chegar longe é quase uma certeza. A maioria das pessoas vai viver 80 anos tranquilamente. É, é. Agora a questão é viver ou sobreviver. A gente não está no controle de tudo, ou seja, mesmo treinando, você pode ser acometido por uma doença, você pode morrer mais jovem, essas coisas podem acontecer. Mas no que depender da gente, né? Eu conheci um cara esses dias, conversei com ele, 40 anos, colocando aquele calçador para conseguir calçar o sapato, porque não consegue pôr o sapato. Não tem Então, elasticidade. é sobre qualidade de vida. É, Viver é. bastante, a maioria das pessoas vai viver. Tanto é que os problemas que a gente enfrenta hoje são problemas relacionados a viver uma qualidade de vida ruim por muito tempo. Agora, é justamente isso, né? Qual é a qualidade de vida que você quer ter? E tudo é sobre treino. Se você treina para se manter ativo, tanto fisicamente quanto mentalmente, a chance é que você colha isso no futuro, né? Uhum. E, por exemplo, há alguns anos atrás, a gente ali está próximo da idade. Uma pessoa, quando a gente era criança, uma pessoa de 40 anos era um velho, né? Era velho, Hoje em era. dia, uma pessoa de 65, 70 anos, ela tá inteira, tá Era jovem. jovem. Então, Com certeza. isso mostra que se a gente não investir nesse desenvolvimento, nesse cuidado, a gente vai chegar nessa idade, que hoje é relativamente jovem, só que experimentando uma qualidade de vida ruim, né? Então, Uhum, esse uhum. é um investimento a ser feito. Por último, Paula, a pergunta que eu sempre gosto de fazer no final é a seguinte: imagina que vai assistir essa live ou vai ouvir essa live pessoas que eram Paolas antes de entrar na comunidade, que estavam vivendo os desafios que você estava enfrentando lá. Que mensagem você mandaria para essas pessoas? O que você diria para Paolas do Velho Testamento? Eu até tinha separado uma frase aqui para encerrar. Eu acho que
tem tudo a ver com essa tua pergunta, assim, ó. Não precisa ser perfeito, não precisa ser tudo de uma vez. A constância constrói resultados que vão muito além do físico. Vale muito a pena. Hoje sou uma pessoa melhor. Eu acho que, resumindo, a minha história é essa, assim. Não é fácil, mas depois que tu começa a te arriscar, tu testa, né? Eu acho que a vida é um teste, a gente vai testando. Não funcionou aqui, vou mudar a rota, né? A As vida é um startups estão treino. aí para nos... A vida é um treino, as startups estão aí para mostrar que isso é verdade, né? Não deu certo, fecha e abre outro formato, né? Vamos trocando a roda conforme vai andando a carruagem. Então, assim, tenta. Não precisa ser com profundidade, vai fazendo, mesmo que seja em tempo menor, mas faz. E aí tu vai conseguindo, né, aos poucos construir a tua rotina e mudar a tua vida, o teu pensamento. Eu acho que isso é o principal. Maravilha, querida. Eu quero primeiro agradecer a sua presença aqui, dizer que foi muito especial essa conversa com você. E eu quero agradecer, além de tudo, a confiança e o fato de você ter começado a postar nos stories. E não é porque você me marca, não. Isso é muito legal. Eu sou agradecido por você me ajudar a propagar essa mensagem. Mas é porque eu acredito que mensagens boas precisam ser compartilhadas, vitórias precisam ser compartilhadas, coisas que fazem bem pra gente precisam ser Uhum. compartilhadas. As pessoas normalmente compartilham festas, bebidas, sem nenhum tipo de pudor, né? E a ideia não é Isso você deixar aí, de compartilhar isso, mas e isso muita aí. gente não compartilha os cuidados porque tem vergonha do julgamento, né? E assim, não tenha vergonha. Vai lá, treina, posta, se É, você quiser é, postar, é isso compartilha, aí. porque tem pessoas que vão se inspirar em você e muitas vezes você nem imagina. E um dia Nem essas vou pessoas vão saber. chegar e vai É, falar assim, pô, é. eu vi um post seu lá e por causa disso eu comecei a me cuidar. Eu acho que é o seguinte, o exemplo, ele é a maior ferramenta de transformação e compartilhar aquilo que faz bem pra gente é quase um dever cívico da gente. É, Então, agradeço a confiança, agradeço o seu tempo aqui e a gente se vê amanhã de manhã. que legal, agradeço, muito obrigada, adorei participar, Dredd, e até a Valeu! próxima. Até a próxima, verão mais vezes. Ó, vai ficar salvo aqui 24 horas, tá, gente? Pra você Tá assistir, bom, compartilhar com os amigos e a gente se vê, querida. Obrigado, tá bom? combinado. Excelente Valeu, noite obrigada, para todo Dredd, mundo. pra ti Valeu, tchau, também. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.